fontes. Vamos lá. Vejam os principais pontos da operação sobre a BIM que teve Carlos Bolsonaro como alvo. Vamos entender aqui direitinho. Nova fase de investigação da Polícia Federal sobre o uso da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para fazer espionagem ilegal, mirou no núcleo político da organização. Vamos entender aqui direitinho. A operação da Polícia Federal, desta segunda-feira, dia 29, mirou o núcleo político envolvido no suposto uso de sistemas da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para espionagem ilegal. Um desses alvos da nova fase da operação foi o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, do Republicanos, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. A suspeita é que ele teria recebido materiais obtidos ilegalmente pela ABIN. Ainda segundo as investigações, os assessores de Carlos Bolsonaro, que também foram alvo da operação, teriam pedido informações para o ex-diretor da ABIN, atual deputado federal Alexandre Ramagem, do PL. Ramagem é próximo da família Bolsonaro. Veja a seguir os principais pontos da operação. Vamos lá. A operação anterior. Na última quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, usou o órgão para fazer espionagem ilegal a favor da família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre as autoridades espionadas estava a ex-deputada Joyce Hasselmann, o ex-governador do Ceará e atual ministro da Educação Camilo Santana e o ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia. As apurações da PF apontam que a ABIN teria sido instrumentalizada para monitorar ilegalmente uma série de autoridades e pessoas envolvidas em investigações, além de desafetos do ex-presidente Jair Bolsonaro. O uso indevido da ABIN teria ocorrido quando o órgão era chefiado por Alexandre Ramagem, que é aliado de Jair Bolsonaro. Mandados da PF nesta segunda-feira, foram autorizados mandados de busca e apreensão na residência de Carlos Bolsonaro e na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Também foram cumpridos mandados em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde a família de Bolsonaro tem uma casa, além de Brasília, Salvador e Formosa, em Goiás. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, foi quem assinou a autorização para os mandados. A casa-alvo de mandado em Angra dos Reis foi onde Bolsonaro realizou uma live nas redes sociais no domingo, dia 28. O ex-presidente e os filhos deixaram a residência de barco no início da manhã de segunda. Eles voltaram ao local ainda durante a manhã. De acordo com uma fonte da Polícia Federal, foram recolhidos celulares e aparelhos eletrônicos de todos que estavam na casa, não apenas de Carlos Bolsonaro, ou seja, o Jair dançou nessa daí também. Xanda Fontes, bom dia, Pedrão e companheirada. Vamos compartilhar a live no Zap. Ninguém foi alvo de mandado de prisão. Carlos Bolsonaro ainda deve depor a PF. Em nota, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirma que ele, Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro não estavam em casa em Angra, pois haviam saído para pescar. Cadê o peixe que eles foram pegar? A defesa diz ainda entender ter havido um excesso no cumprimento de busca e apreensão, ao passo que foram apreendidos objetos pessoais de cidadãos diversos do vereador Carlos Bolsonaro, apenas pelo fato de estarem no endereço em que a busca foi realizada. Outros alvos são alvos da operação, além de Carlos Bolsonaro: Luciana Paula Garcia de Silva Almeida, assessora de Carlos na Câmara do Rio; Priscila Pereira e Silva, assessora de Ramagem na Câmara dos Deputados; Giancarlo Gomes Rodrigues, militar do Exército que, segundo a Polícia Federal, assessorou Ramagem na ABIN. Os investigados podem responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de invasão de dispositivo informático alheio, organização criminosa e interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei, diz a Polícia Federal. Celulares e computadores encontrados. A Polícia Federal encontrou 10 celulares, 3 computadores, uma arma e um HD externo na casa de Giancarlo Gomes Rodrigues, um dos alvos da operação de segunda. Segundo a PF, Giancarlo era assessor do ex-diretor da agência e atual deputado federal Alexandre Ramagem. A TV Globo apurou que um dos computadores apreendidos na casa dele pertence à ABIN e que a esposa de Giancarlo é servidora da agência. Olha que absurdo, gente. O cara tava com o computador da ABIN. Em buscas na internet, o nome de Giancarlo aparece como militar do Exército, vinculado a batalhões no Rio de Janeiro e com passagem do Gabinete de Segurança Institucional durante o governo Temer. A agência confirmou à Globo News que abriu apuração para tentar identificar se de fato esses computadores pertencem à agência e, caso sim, se eles foram utilizados para suposto esquema de espionagem
ilegal, meus queridos e minhas queridas. Val Cavalli, bom dia, senhor youtuber. Foi bom você ter largado o Rony Telles, é um cara negativo, sempre dou like nos seus vídeos e torço pelo seu sucesso. Pô, coitado do Rony, gente, deixa o Rony pra lá. Eu gosto do canal dele. Vamos lá pra gente seguir, gente. Pedido de ajuda de assessora. A Polícia Federal afirma que uma assessora de Carlos Bolsonaro pediu ajuda a Alexandre Ramagem para obter informações sobre inquéritos contra familiares do ex-presidente. Nas mensagens, Luciana Paula Garcia da Silva Almeida, a assessora de Carlos Bolsonaro, diz que está precisando muito de uma ajuda e envia 2 números de inquéritos que, segundo a mensagem, envolvem o então presidente da República e 3 filhos dele. No período da troca de mensagens em outubro de 2022, Ramagem já não era diretor da ABIN. Ele havia saído do cargo meses antes para concorrer na eleição. Informações impressas por Ramagem. A Polícia Federal, em material encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, afirmou que Ramagem imprimiu informações sigilosas sobre os inquéritos policiais do Rio de Janeiro. Esses documentos, segundo a avaliação da PF, possivelmente foram impressos para serem entregues ao núcleo político por trás do esquema de espionagem ilegal dentro da ABIN, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na investigação, a PF diz que Ramagem imprimiu os documentos sigilosos em fevereiro de 2020, período em que ele era diretor da agência. A premissa investigativa ganha concretude com a identificação de informações sigilosas impressas pelo delegado Alexandre Ramagem, possivelmente para entregar aos destinatários do núcleo político, afirmou a PF. Essa daqui seria a prova, essa impressão de documentos, essa daqui seria a prova que realmente o Ramagem cometeu aí ilicitudes enquanto diretor da ABIN. A avaliação da polícia dá conta ainda de que na lista impressa por Ramagem consta o número do inquérito, nome do investigado, cargo político e o partido da pessoa. A PF se refere ao esquema dentro da ABIN como uma ação de uma organização criminosa. O trecho abaixo faz parte de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a operação desta segunda, baseado nas investigações da PF. A existência de mais um núcleo político, argumenta a autoridade policial, se mostrou visível no monitoramento ilegal para fins políticos do servidor Hugo Ferreira Neto Loss, responsável por operações de fiscalização ambiental no IBAMA, posteriormente exonerado de sua função em possível represália às ações de combate aos crimes ambientais, escreveu o ministro. Reações de Pacheco e de Padilha. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, vai pedir ao STF uma lista de parlamentares que foram monitorados pela Agência Brasileira de Inteligência. A informação também havia sido confirmada pelo senador Omar Aziz, do MDB. Pretende oficiar ao STF para ter ciência de quais senadores foram clandestinamente monitorados, disse Pacheco ao blog de Andréa Sadi. Nesta segunda-feira, após a última operação da PF, quem também se manifestou após a operação foi o ministro de Relações Institucionais Alexandre Padilha, que disse que as investigações têm que continuar em todas as instituições do governo. Ele afirmou que houve uma contaminação dos órgãos governamentais na gestão anterior. Questionado sobre o eventual pente fino na instituição, Padilha disse que as investigações não se restringem à ABIN e que envolvem todos os órgãos da administração federal, civis ou militares. O ministro também associa o caso da ABIN às investigações sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, quando a sede dos 3 poderes foram vandalizadas. Nós não descansaremos enquanto todos aqueles envolvidos com os crimes que antecederam o 8 de janeiro, os crimes preparatórios do 8 de janeiro e o próprio crime do dia 8 de janeiro sejam devidamente apurados, punidos pela irresponsabilidade com a democracia brasileira, disse Alexandre disse o Padilha nessa declaração aqui que o G1 reproduz. Tô pensando no Moraes, mas é o Alexandre Padilha, ministro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.